Me responda com sinceridade, está fazendo frio aí na sua cidade? Aonde eu moro aqui está fazendo bastante frio, a temperatura caiu muito de um dia para o outro. A coisa foi assim bastante impressionante, eu diria. Brasileiro não é muito acostumado assim com temperaturas mais frias, especialmente nós aqui do Sudeste ou da parte mais ao norte do Brasil, né? Não somos habituados a esse tipo de temperatura mais fria, né? Uma coisa assim mais típica do sul do país, né? Mas então aqui está bastante frio, não sei como está aí na sua cidade. E bem, a verdade é que tem muita gente comentando do frio que está aí pelo Brasil, diversas partes do Brasil e tudo mais, essa frente fria aí que está passando pelo país, e uma grande reclamação muito recorrente com a qual eu me identifico bastante também é a questão de tomar banho nesse frio, né? É um desafio grande, diga-se de passagem, uma coisa assim para corajosos encarar um banho em temperaturas assim, né? Realmente uma coisa que nos desafia um pouco, eu diria. Tem muita gente que se usa daquele expediente de tomar banho ali às 11h55 da noite até a meia-noite e 5, porque ela toma um banho que vale para 2 dias, ela mata o banho dos 2 dias aí de uma vez só, uma coisa assim bastante estratégica, eu diria, uma ideia muito bem pensada, mas eu não adoto isso aí, continuo tomando banho na frequência normal, não é? Inclusive, tem um meme que sempre circula nesses dias mais frios, que estão assim mais frios em grande parte do país e tudo mais, e que já foi requentado na versão 2023 dele, trazendo um suposto, né, um forjado decreto presidencial dizendo que a partir de agora, durante os dias de frio, o banho se torna facultativo. Certamente você já viu esse tipo de meme aí, tem versão prefeitura municipal, tem versão governo estadual, mas tipicamente eu vejo mais o do presidente da República, que na faculdade dos seus direitos, dos seus poderes, sei lá, alguma coisa do tipo aí, decreta então que a partir daquela data o banho se torna facultativo. E claro que isso é uma piada, no final das contas eu entendo dessa forma, mas por que eu estou falando disso, por que eu fiz esse grande preâmbulo e tudo mais, para tratar desse tema aqui no meu canal, né, para falar de frio, para falar de banho? Na verdade não, estou falando tudo isso tratando desse tema com esse tipo de abordagem um pouco não convencional, para falar da forma como o brasileiro encara a ideia do poder do Estado e de como ele acredita que o Estado tem legitimidade para decidir o que é certo e o que é errado, que as pessoas podem ou não podem fazer. Bom, agora eu liguei a lâmpada que eu havia esquecido de ligar, espero que o vídeo não fique muito bagunçado a partir daqui, vamos seguindo em frente. E sim, volto a dizer que eu sei que é uma brincadeira isso aí, que é apenas uma curtição que a galera faz por conta do frio, uma piada que é sempre requentada e que continua engraçada de qualquer forma. Porém, o fato é que está embutido nesse tipo de brincadeira, nesse tipo de zoeira aí, essa mentalidade sim que o brasileiro tem, que é acreditar, né, ter para si como uma verdade inquestionável, que o Estado tem a capacidade, a prerrogativa, o direito de determinar o que é certo e o que é errado, o que as pessoas podem ou não podem fazer, principalmente o que as pessoas devem fazer. Existe uma percepção generalizada de que tudo deve ser legitimado pelo Estado. As autoridades precisam dizer o que nós devemos fazer, quais atitudes nós devemos tomar, e isso é sempre empurrado goela abaixo das pessoas por meio da televisão, por exemplo. A escola faz isso com muita frequência. Na TV nós vemos sempre sendo noticiada aí uma nova lei dizendo que agora é direito tal coisa, receber um dinheiro, poder fazer determinada coisa, e enfim, é pintado por essas mídias aí tradicionais, a grande mídia, que tudo que o Estado determina que a pessoa passa a ter direito é um direito de fato. E nós bem sabemos que a coisa não é assim. Direito não é algo determinado pelo Estado, porque se o Estado é capaz de estabelecer direitos, ele é capaz de retirar direitos também, e isso é um grande problema. E isso vale para os deveres também. O Estado nos diz o que nós devemos fazer, o que somos obrigados a fazer, e todo mundo acha que é normal. Agora que o Estado determinou que o seu carro tem que ter um extintor de incêndio, você tem que ter um extintor de incêndio. Se você não tiver, você é um fora da lei, você está agindo totalmente contra a lei do Estado, né? Agora o Estado determinou que todo mundo tem que usar capacete quando anda de moto. Você está andando sem capacete, você é um fora da lei, você é uma pessoa errada, você não é um bom cidadão.
Existe essa mentalidade aqui no Brasil. O brasileiro tem esse tipo de mentalidade que está tão permeada na nossa sociedade, no populacho no geral, que até as brincadeiras por conta do frio são direcionadas nesse sentido, funcionam dessa forma. Porque afinal de contas, por que nós tomamos banho todo dia, ou algumas pessoas tomam vários banhos por dia? Porque o Estado determinou isso, os políticos determinaram que isso deveria ser feito. Essa ideia do banho diário é um construto social típico da sociedade brasileira e de outras. Em algumas regiões do mundo a coisa é diferente, mas é um construto social, ou seja, algo que brota naturalmente da nossa sociedade, da nossa convivência, de forma que para nós sermos aceitos em sociedade, nós nos sujeitamos a esse tipo de regra sem qualquer problema. Isso se torna algo orgânico, algo comum, algo normalizado de forma voluntária pelas pessoas. Não tem interferência estatal, não tem a ação coercitiva do Estado nos obrigando a fazer isso. E da mesma forma, violar esse tipo de regra, esse tipo de construto social é uma prerrogativa nossa. Somos livres para fazer isso e para arcar com as consequências caso nós façamos, né? Talvez a sua esposa não deixe você dormir na mesma cama que ela se você não tomar banho. Talvez as pessoas não queiram ficar perto de você se você passar muitos dias sem tomar banho, não é? É uma consequência natural da convivência em sociedade, mas você é livre para violar essas regras sociais estabelecidas de forma orgânica, porque é assim que o direito nasce em sociedade, né? O direito, ele brota da convivência entre as pessoas, é o que nós chamamos de direito natural. Por isso que os direitos fundamentais surgem de forma espontânea em várias sociedades diferentes. Eles não são impostos por determinada sociedade a todas as demais. Essa ideia de propriedade privada, a ideia do direito à vida, à liberdade, tudo isso nasce de forma espontânea em diversas sociedades ao mesmo tempo ou em tempos distintos, mas nasce de forma espontânea. Ninguém predetermina isso, um governante, um burocrata, um político. Não, isso a própria sociedade desenvolve ao longo do tempo. O que o Estado faz nessa história? Ele se apropria dos direitos que são criados pela sociedade de forma orgânica, de forma espontânea, transforma esses direitos em um direito de papel, é um direito porque está escrito numa lei aprovada por burocratas, então é isso que garante esses direitos. Por que você tem direito à vida? Não é porque o seu criador te fez assim, não é porque nós pertencemos ao gênero humano, nada disso, né? Por causa da questão da propriedade privada, não. É porque isso está num pedaço de papel dizendo que você tem esse direito aí. Então o Estado se apropria da natureza humana, da natureza social, de criar regras de convívio que são amplamente aceitas e tidas como corretas pelas pessoas, geradas de forma orgânica no seio de uma sociedade. O Estado se apropria disso para criar então um verniz de legitimidade para sua própria existência. Agora o Estado é um concessor de direitos, direitos fundamentais no primeiro momento, e ele é o mantenedor desses direitos, ele é o garantidor de tudo isso aí, que esses direitos que o Estado colocou no papel, você terá direito a eles, então eles serão garantidos pelo Estado. E a partir daí, quando o Estado normaliza essa ideia de que ele é o concessor e o garantidor de direitos, ele começa a criar outros direitos artificiais a partir daí. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao transporte público e coisas do tipo aí, vai criando outros direitos totalmente artificiais, que são, esses sim, apenas direitos de papel que o Estado supostamente provê para a sociedade. E a grande tragédia disso é que isso perverte a noção do direito, a noção da justiça. Nós passamos a acreditar, ainda que de forma tácita, que o Estado realmente é o provedor dos direitos. Você hoje pode não acreditar nisso, como eu não acredito, mas nós crescemos acreditando nisso. Conforme eu falei, a TV, a escola, o próprio convívio com pessoas com a mentalidade do tipo, nos fazem acreditar que o Estado tem essa prerrogativa que ele não tem. Ele é um usurpador do direito e um usurpador do surgimento, da criação de direitos. Quem faz isso é a sociedade de forma orgânica e não o Estado de forma artificial por meio dos seus burocratas e políticos.
E a verdade é que o brasileiro, infelizmente, é um escravo dessa mentalidade estatista, da mentalidade da concessão de direitos por meio da ação de algum político, da ação de algum burocrata, quando isso naturalmente não é verdade. Nossos direitos naturais, fundamentais, os negativos, aqueles que realmente existem na prática, nós os temos porque nós nascemos como seres humanos. São direitos naturais que pertencem à nossa característica, à nossa espécie. E todos os outros direitos que o Estado supostamente nos garante, ou ele faz por meio do uso da força, da coerção contra indivíduos pacíficos, ou ele faz isso roubando dinheiro de algumas pessoas para dar algo para outras pessoas aí, algo totalmente antiético, totalmente equivocado do ponto de vista libertário e até do ponto de vista lógico da convivência humana. Então é necessário que o brasileiro abandone essa convicção totalmente equivocada de que o Estado é um concessor de direitos e o que nós podemos e não podemos fazer depende do Estado, Porque essa mentalidade existe ao ponto de um hábito tão simples, tão pessoal, tão particular quanto tomar banho virar motivo de piada aí com uma autorização estatal para que você não tome banho. Até parece que o Estado precisa autorizar esse tipo de coisa. O Estado não deveria se preocupar com quantos banhos eu tomo, se eu escovo os meus dentes ou não, se eu como comida gordurosa ou não, se eu fumo, se eu bebo, mas, ao que tudo indica, o Estado sim se preocupa com muitos desses detalhes, te proíbe de fazer muitas coisas que ele considera erradas e que não são crimes absolutamente. Mas já está cristalizado aí na mente padrão mediana do brasileiro comum, do afegão médio, por assim dizer, que o Estado sim tem o direito de nos dizer o que fazer, que atitudes nós podemos tomar, que estilo de vida nós devemos seguir, de tal forma que se a higiene pessoal se tornasse sim um motivo de ação da lei estatal, muitas pessoas considerariam isso normal e até desejável. Abandone de vez essa ideia. Leis estatais são uma usurpação, é o Estado tomando para si uma função que pertence à sociedade privada, a criação orgânica de direitos que brotam naturalmente da sociedade humana e que são aceitos por todas as pessoas por serem lógicos, por serem naturais, por serem da nossa essência. Enquanto o brasileiro não abandonar essa ideia, enquanto o brasileiro acreditar, ainda que tacitamente lá no fundo do coração, que o governo tem o direito de determinar quantos banhos nós devemos tomar e ele tem o poder de conceder a faculdade de nós não tomarmos banho, enquanto o brasileiro acreditar no fundo do seu coração que o Estado pode mandar em nossas vidas, nós nunca seremos um país desenvolvido, nós nunca seremos uma sociedade minimamente decente.